As tuas palavras determinam o seu futuro, aquilo que você fala é o que você tem. Há um milagre na sua boca, então declare as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Diga que você é feliz, diga que você é próspero, diga que você tem saúde, diga que a sua família é uma bênção, que o seu esposo é uma bênção, que o seu futuro será maravilhoso. Diga isso em nome de Jesus Cristo. Profetize sobre aquilo que você quer ter. Declare as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Bom dia. Estava esquecendo de cumprimentar. Bom dia. Como é que você está? Vai tudo bem com você? Está firme na rocha? Preparado para vencer? Preparado para vencer o dia de hoje? Preparado para crescer a cada dia mais? Então fica conosco porque são 15 minutos de fé. São 15 minutos que vai valer por toda a sua vida. Amém? Vamos embora caminhar. Esses dias eu estava falando em outro programa que a gente faz, no outro encontro, à tarde, sobre a história de Gideão. E é muito interessante esse homem, é muito. Talvez você não possa assistir, deixa eu dividir um pouquinho com você a história de Gideão, a história de fé desse homem e uma experiência que eu tive ao orar em cima dessa história de Gideão. Antes, porém, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso grupo de oração? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Está vendo aqui escrito inscrever-se? Você vai clicar porque você vai fazer parte do meu grupo de oração. E logo em seguida eu vou ler o Salmo de número 126 para você e com você, para você sair daqui com a fé lá em cima. Lá em cima. Eu quero que o dia de hoje seja um dia especial. Eu quero que o dia de hoje, onde você colocar as mãos, ali vai ser seu. Você já vai tomar posse. Então já receba essa profecia na sua vida em nome de Jesus. Já sai colocando as mãos aí, tomando posse em nome de Jesus. Dentro de igreja é interessante que tem uma fé, tem momento que vem um ato de fé que, não é que eu vou te explicar, é difícil explicar. Uma vez estávamos orando e eu falei para os irmãos que aquilo que você quer, põe as mãos, passe a mão, toma posse. Vai passando ali numa concessionária, vê um carro, põe as mãos ali naquele carro, toma posse daquilo. Parece loucura. Exerça a fé, põe a mão. E os irmãos começaram a fazer isso. Meu amigo, o que teve de testemunho de carro novo? Teve um irmão que tinha um carro muito bonito, ele já falou, não põe a mão no meu carro não. Claro, foi um momento de descontração, né? Foi um xiste que ele citou, né? que ele proferiu. Mas o que a grande questão é que a fé é o ato de você se apossar daquilo que você quer ter. Fé é justamente isso. Eu quero que você saia daqui desse nosso encontro com uma fé capaz de tomar posse daquilo que você quer ter. For comprar um carro, vai na concessionária, põe as mãos. Se você estiver estudando comprar uma casa, passa naquela casa que está à venda, coloca as mãos ali e fala, Senhor, eu quero essa casa, e ora e ministra. Vai acontecer em nome de Jesus. Aconteceu na minha vida. Onde eu moro aqui, exatamente aqui no meu estúdio, é uma biblioteca, eu orei por aqui. Passei por aqui várias vezes, colocando as mãos, orando e declarando, profetizando, eu quero morar por aqui, nesse setor. Deus me deu. Fui fazer a casa, comecei a orar, Senhor me dá, e orando, profetizando. Aconteceu. Quando eu fui fazer a reforma, que eu fiz a reforma já depois de 20 anos, eu moro aqui já há 25 anos, e orando e colocando as mãos, o Senhor deu uma reforma linda, a casa ficou maravilhosa. Então, assim, tudo que você for fazer, exerça a fé. A sua fé tem que estar em primeiro lugar, sempre. Em primeiro lugar, a fé é a fé. Depois você analisa as outras circunstâncias. Eu vou falar sobre um homem de fé, um homem que teve uma fé extraordinária, Gideão. A história de Gideão, eu vou resumir muito rápido em um outro vídeo, eu falei mais detalhado. Essa eu quero falar sobre alguns pontos. Resumindo a história de Gideão para você. Gideão, ele é da tribo de Manassés, né? Da nação de Israel, vivia com medo dos midianitas, trabalhava, escondia, tinha os inimigos, os midianitas, que vinham e saqueavam toda a colheita. Ele estava trabalhando o trigo,
quebrando o trigo, malhando o trigo, tirando as sementes das palhas, e dentro de um lugar onde era feito para fazer uva, no lagar, e depois ele pegava e escondia o trigo para poder ter seu alimento. Quando de repente aparece um anjo, o anjo fala com Gideão, traz um elogio, chama Gideão de valoroso, homem forte, corajoso, um homem de guerra, um homem viril, né, que contrapunha exatamente a vida que Gideão estava levando, né? Gideão questiona o anjo, porque Gideão olhou para ele mesmo, o anjo estava vendo aquilo que Deus vê nas pessoas. Gideão olhava para ele, o anjo rebate, né, e dizendo que era ele que iria libertar Israel. Gideão, através dessa palavra do anjo, ele faz algumas confirmações de fé. Deus confirma aquilo que Gideão colocou e Gideão agora tem uma fé extraordinária. É exatamente aqui que eu quero entrar. Eu não vou entrar nos primeiros detalhes da história de Gideão, mas no momento que a fé foi ativada. É nesse momento da ativação da fé que milagres começam a acontecer. É nesse momento que o poder de Deus se manifesta. É nesse momento, quando você entende quem você é em Cristo Jesus. Talvez até aqui você tenha olhado para a sua capacidade, para a força do seu braço, você tenha olhado para aquilo que as pessoas falaram sobre você, daquilo que o seu pai falou sobre você, daquilo que o seu marido ou esposa falou sobre você, mas está na hora de você olhar para aquilo que Deus fala de você. A Bíblia diz que você está escondido em Cristo Jesus. Eu amo essa passagem. Paulo, ele nos diz que nós estamos escondidos em Cristo. Cristo e você. Olha aqui, você não vê a minha mão esquerda, você está vendo a minha mão direita. Somos nós escondidos. Quando o diabo olha para você, ele vê Cristo, você está escondido em Cristo. Quando Deus olha para você, Deus vê Cristo. Então Deus não te julga pelo que você fez, pelos seus pecados, pelos seus erros. Ele vê Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. O nosso valor está em Cristo. Nós somos o que somos por causa de Cristo. Nós chegamos onde chegamos por causa de Cristo. Nós somos mais que vencedores por causa de Cristo. É Cristo. Cristo em nós. Cristo em nós é o que nos garante a vitória. Gideão, claro, não tinha Jesus Cristo, mas ele creu na palavra daquele anjo, que alguns acreditam que é uma cristofania, é uma aparição de Cristo, é uma teofania, uma aparição de Deus em forma de anjo, sendo ou não sendo uma outra questão, mas Gideão teve fé. A fé de Gideão fez com que ele dispensasse 32 mil soldados, ficou com uma pequena guarnição de 300, para vencer 200 mil midianitas, era o cálculo aproximado. 200 mil midianitas, os camelos eram incontáveis, os soldados inumeráveis, e Gideão estava com 300. Como vencer? Qual a estratégia? Deus deu estratégia para Gideão. O povo, os soldados midianitas, desceram num vale para festejar, à noite bebendo, festejando. Gideão fez um anel de fogo lá em cima, com 300 homens segurando uma tocha, tocando chofar, fez aquele barulho ensurdecedor, homens lá em cima, um grande anel, as tochas se acendem, o barulho da buzina e eles descem. Quem estava lá embaixo? Os midianitas. Eles olharam, viram o fogo chegando, gente correndo para cá, outros correndo para cá, eles não sabiam, estavam no escuro, se degladiaram, lutaram, se engalfinharam e morreram todos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não importa o tamanho do gigante, não importa a luta que você vai passar, Deus ele está contigo. A vitória já foi liberada para você. Deus, ele está com você. Deus olha e vê Cristo em você. O inimigo não pode, a enfermidade não pode ficar na sua casa, a miséria não pode ficar na sua casa, a tristeza não pode ficar na sua casa, o divórcio não bate nem na porta da sua casa. O pecado tem que ser repelido da sua vida e da sua casa. É Cristo em você. Repreenda isso. Ponha sua fé em ação. Erga a sua cabeça.
olha para cima, olha para o altar, olha para o Pai das luzes, olha para o Pai dos espíritos, olhe para Deus, veja Deus na sua vida e veja quem você é em Cristo Jesus. O grande segredo de Gideão foi porque Gideão creu, e a Bíblia diz que ele venceu os midianitas, teve uma vida longa, a Bíblia diz que ele teve uma vida longa e envelheceu abençoado, ele envelheceu bem e 40 anos de paz após essa batalha. Quer ter vitória? Se esconda em Cristo, põe a sua fé em ação, não olhe para o problema, não olhe para o inimigo, fixe o seu olhar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Me deu vontade de ler um salmo, deixa eu ler um salmo com você, salmo de número 126. Olha essa pérola que eu quero entregar para você, para a sua fé. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Neguebe, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os teus molhos. Aqui está dizendo em fazer a obra de Deus, a feitura. Você começa a se dedicar, pregue, ore para as pessoas, jejue para as pessoas, faça a obra de Deus, você vai ter resposta, você vai ter colheitas em nome de Jesus. Invista na sua vida profissional, você vai ter colheitas em nome de Jesus. Invista no seu casamento, você vai ter colheitas em nome de Jesus. Invista no seu relacionamento conjugal, invista na sua criação de filhos, você vai ter colheitas em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos e eu abençoo cada vida, cada pessoa. Senhor, eu declaro, Senhor Deus, paz, alegria e prosperidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe de uma maneira grande e poderosa. Lembrando para você que hoje, às 18 horas, estaremos aqui juntos, unidos, falando do amor de Jesus. Te amo muito. Deus te abençoe. Fique em paz.